Olá, sou a professora Cleane e vou lecionar a disciplina de História para o 7º ano do Colégio Emaús. Sétimo ano, essa aula vou iniciar ela com a correção das atividades que eu deixei na aula anterior, tá bem? E nós vamos dar continuidade ao estudo sobre o tráfico de escravos aqui para a América Portuguesa, tá bem? Então vamos começar com a correção. Número 1, quem eram os berberes? Povos islamizados do norte africano que, através das grandes caravanas que percorriam o deserto do Saara, facilitaram o transporte de escravos de uma região a outra. Eles vão se instalar ali no norte da África, pessoal, principalmente a partir do século VII, que é quando há uma difusão, uma expansão do islamismo. Número 2. Explica o que foi o processo de roedura continental. Uma forma como é designado o controle dos europeus das costas africanas, do Atlântico e do Índico, Foram locais onde os europeus estabeleceram controle, estabeleceram feitorias e entrepostos comerciais para aprisionar e comercializar escravos. Número 3. Analise a tabela da página 209, que apresenta dados de exportação de escravizados por porcentagem ao longo dos séculos XV e XIX. Bom, a tabela é essa, nós inclusive já analisamos essa tabela. Nós vimos que o destino que mais recebeu os africanos escravizados foi a América Portuguesa, que corresponde ao Brasil. Vamos lá então para as perguntas. Letra A. Em que período houve um aumento considerável no número de escravizados comercializados? Indique o número de escravizados registrados. Bom, o número de escravizados por 6.090.000 foi num período de 1701 a 1800. Letra B. Em que período foi registrado o menor número de escravizados vendidos? Indica o número de escravizados registrados. No período de 1450 a 1600 escravizados. Os escravizados registrados foram 409.000. C. Na tabela da página 209, que apresenta os números de africanos escravizados em relação ao seu destino para o continente americano, qual foi a colônia que mais recebeu escravizados africanos entre os séculos XVI e XIX? Foi a colônia portuguesa na América, o que corresponde ao atual Brasil. Bom, 7º ano, finalizamos a correção dessa atividade. Nós vamos continuar agora com o estudo, Vamos falar um pouquinho sobre o tráfico de africanos escravizados para a América Portuguesa. Como que foi o transporte desses africanos, pessoal? Nós sabemos que eles vieram em condições desumanas, sem nenhuma condição de higiene, de alimentação, e que muitos morriam pelo caminho. Este transporte ele foi realizado nas embarcações chamadas tumbeiros ou navios negreiros. As viagens elas chegavam a durar em cerca de 2 meses ou mais, e nestes navios vinham cerca de 200 a 500 pessoas. Muitos comerciantes colocavam nestes navios, pessoal, cerca de 700 pessoas para virem uma viagem só. Calcula-se que cerca de 1/3 das pessoas morria por causa das péssimas condições de higiene e de alimentação, além dos maus tratos recebidos. Vamos analisar este mapa aqui, gente. Este mapa ele está falando sobre a origem desses escravos africanos, desses africanos escravizados que vieram para então a América Portuguesa. Eram de origem sudanesa e de origem banta. Aqui de origem banta, principalmente da região do Congo, da região de Moçambique, e também, pessoal, dos sudaneses saíam da região da Nigéria, da Daomé e Costa do Marfim. Aqui da origem banto também saíam pessoas da Angola. E observem a direção dessas pessoas para onde elas eram levadas. Para a região Nordeste, Recife, Salvador, e também para o Rio de Janeiro. Para Recife e Salvador, era para abastecer a lavoura de cana, os gandinhos,
as grandes propriedades de produção do cultivo da cana-de-açúcar e da produção do açúcar também. Aqui no Rio de Janeiro, mais especificamente a partir do século XVII, século XVIII, para trabalhar na extração de ouro, para trabalhar nas minas. Então, os indivíduos que chegavam vivos, eles eram desembarcados e vendidos nos principais portos da colônia, como Salvador, Recife, Rio de Janeiro, Fortaleza, Belém e São Luís, onde estavam sediados os comerciantes que controlavam o tráfico. A maioria dos escravizados era banto e sudaneses. Os sudaneses eram desembarcados predominantemente na Bahia, tá bem, gente? Por isso, inclusive, da influência do candomblé, né, na Bahia. E bantos, geralmente em Pernambuco, Minas Gerais e Rio de Janeiro. Entre os séculos XVI e XIX, o Brasil foi um dos principais destinos dos navios negreiros, sendo o território que mais recebeu africanos escravizados na história. Durante quase 400 anos, africanos e seus descendentes serviram de mão de obra nas lavouras de cana-de-açúcar e café, na exploração de ouro e nas atividades urbanas e em muitas outras funções, vivendo diversas formas de violência em seu cotidiano. Muitos africanos que resistiam, gente, à forma de trabalho, que se rebelavam contra os maus tratos, eles eram violentamente castigados. Muitos estudos têm procurado entender os contextos, as particularidades e as variações das práticas sociais e culturais dos escravizados, como relações familiares, formas de resistência, heranças e transformações de aspectos dos seus locais de origem, resgatando traços da vida cotidiana dessa parcela explorada da população. A utilização da mão de obra indígena. Como nós vimos, né, a mão de obra indígena também ela foi amplamente utilizada nas primeiras décadas da colonização, especialmente na capitania de São Vicente. No Nordeste, a mão de obra indígena foi rapidamente substituída pela mão de obra escrava, né, de africanos escravizados. Os europeus eles não gostavam de lidar com a mão de obra indígena por conta de uma visão preconceituosa, consideravam os indígenas preguiçosos e indolentes, né? Porque os indígenas eles estavam acostumados a uma forma de trabalho, a uma cultura, a uma identidade, né? A uma forma de enxergar a natureza e de enxergar a terra. Os indígenas eles produziam apenas aquilo que era necessário para a sua sobrevivência. Eles não produziam para acumular riquezas, diferente da visão dos portugueses, que eles chegaram aqui com o intuito de acumular riquezas. Na tradição dos nativos que praticavam a agricultura, o plantio servia apenas para a sobrevivência do grupo, e não para a obtenção de lucros. Como vimos no capítulo 9, os jesuítas, então, pessoal, eles tratavam os indígenas como um novo rebanho de fiéis, necessários para a expansão da fé católica. Então, os jesuítas, de certa forma, eles ajudaram os indígenas em relação à não escravização da sua mão de obra. Por outro lado, os jesuítas, eles foram fundamentais, né? Podemos dizer assim, claro que não quer dizer que foi uma coisa boa, mas para fazer uma aculturação indígena, para fazer com que os indígenas aprendessem a cultura europeia e dessa forma perdessem a sua identidade cultural, perdessem a sua ligação com a sua tribo. É importante considerar também que depois da chegada dos portugueses, a população indígena do litoral diminuiu muito, né? Por conta dos confrontos, né, de indígenas com portugueses e também por conta das doenças que foram trazidas pelos portugueses e que os indígenas não tinham imunização. Como nós já estudamos, né, da mesma forma como aconteceu com as colônias espanholas, quando os espanhóis invadiram as civilizações inca, as civilizações astecas, né, e dizimaram milhares de indígenas com as doenças que esses indígenas não tinham imunidade.
Assim, a opção pela escravidão de africanos atendeu a vários interesses, amenizou os conflitos entre senhores e missionários jesuítas, solucionou o problema da mão de obra para as novas atividades econômicas e garantiu mais uma fonte de lucro para a metrópole com o comércio de africanos escravizados. Só vamos lembrar aqui, gente, que quando a gente fala sobre a exploração da mão de obra indígena, ela foi intensamente utilizada, né, como nós estudamos, em relação às bandeiras de aprisionamento indígena, que eram bandeiras específicas para fazer a captura de indígenas, aprisioná-los e depois vendê-los como escravos. Nessa imagem aqui, retratando, né, um grupo de indígenas, dança dos puris, gravura de Van de Velden, datada do século XIX. Africanos escravizados na América Portuguesa. Os africanos escravizados desembarcados na América Portuguesa eram contados e conduzidos para leilões e ou armazéns após o pagamento dos tributos alfandegários. Quando esses africanos eles desembarcavam nos portos, pessoal, eles eram direcionados, né, para esses leilões. E em grande parte desses leilões, gente, muitas famílias elas acabavam sendo separadas. Mães eram separadas de seus filhos, mulheres eram separadas de seus esposos, para atender a interesses individuais. No século XVII, Salvador e Recife lideravam a distribuição de cativos. No século XVIII, com a exploração de ouro e diamante de Minas Gerais, o Rio de Janeiro ganhou importância na distribuição dos africanos escravizados, ou seja, o Porto de Rio de Janeiro ele tornou-se um local de maior fluxo de comércio desses africanos escravizados. Os africanos eram negociados pelos interessados ou agentes dos fazendeiros. Na economia açucareira, matriz do impulso da escravização africana na América Portuguesa, costumava-se separar os africanos dos membros de sua comunidade, assim como de suas famílias, antes de serem levados aos engenhos. Geralmente, os senhores de engenho, eles não gostavam de deixar pessoas que faziam parte da mesma família ou da mesma comunidade juntas, preocupados, né, com rebelião, com levantes. Eles trabalhavam em todas as fases do processo da produção açucareira, plantação, cultivo, beneficiamento da cana-de-açúcar e transporte. Então, esses eram os famosos engenhos, né, que eram propriedades com toda uma estrutura para a lavoura da cana-de-açúcar, a colheita e a transformação do melaço da cana-de-açúcar em açúcar, né? Que na época, como nós estudamos, o açúcar estava sendo um produto muito valorizado na Europa. Sob o controle do feitor, os africanos eram castigados fisicamente, caso se recusassem a trabalhar ou desobedecessem às ordens de seus senhores. Dois dos instrumentos de tortura mais utilizados eram o bacalhau, que era o chicote, e o viramundo, que eram as algemas de ferro que prendiam mãos e pés. Nesta imagem aqui, gente, nós temos o Cais do Valongo ou Cais da Imperatriz. Foi importante ponto de desembarque de africanos escravizados na cidade do Rio de Janeiro, recuperado após escavações do projeto Porto Maravilha. O local tem sido uma importante área de estudos, cujas escavações estão trazendo mais dados e informações sobre o Brasil escravista. Em 2017, o Cais do Valongo foi reconhecido pela Unesco como Patrimônio Mundial. As três grandes, vamos fazer a leitura deste box Saiba Mais, gente, porque é interessante para conhecer a origem, né, das áreas geográficas culturais africanas na cultura brasileira, de onde que vem essa influência. As três grandes áreas geográfico-culturais africanas na cultura brasileira. O historiador Munanga destaca três áreas geográficas e grupos étnicos da África, cujas contribuições foram observadas no Brasil, entre os descendentes dos africanos escravizados.
Uma área ocidental chamada Costa dos Escravos, ilustrada pelas culturas dos povos Yorubá ou Nagô, Jeje, Fons, Ewe e Fanti-Achante, cobrindo os territórios das atuais repúblicas da Nigéria, Benin, Togo, Gana e Costa do Marfim. É o chamado Golfo de Benin. Zona do Sudão Ocidental ou área sudanesa islamizada, ocupada de negros malês, Teofula, Mandinga, Alçá, Tapa e Gurunsi, cobrindo os territórios das atuais repúblicas do Senegal, Gâmbia, Guiné-Bissau, Guiné, Serra Leoa, Mali e Burkina Faso. A área dos povos da língua banto, compreendendo numerosas etnias que cobrem os países da África Central e Austral, Camarões, Gabão, Congo, República Democrática do Congo, Zâmbia, Zimbábue, Namíbia, Moçambique e África do Sul. Essa imagem aqui, pessoal, representa o Portal do Não Retorno, em Benin. É um monumento localizado na cidade de Oidah, em Benin, construído no local de embarque dos africanos escravizados que eram enviados para a América. Bom, sétimo ano, eu vou ficar por aqui, né, nesta aula, para ela não ficar muito extensa. Tem algumas atividades para vocês fazerem de compreensão do conteúdo. É a página do livro 216 e também essas 3 perguntas. Copiem as perguntas no caderno, tá bem? Bons estudos para vocês, então. Até a próxima aula e lembrem-se, juntos no caminho certo.